寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico, segue lá no Insta, eu faço votação para ver qual vídeo vocês querem. Entre Indonésia e Nepal ganhou. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal do YouTube toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição vídeos relacionados a outros soldados do Nepal e ao Nepal em si, beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo, né, hoje vamos falar sobre um nepalês que ele foi basicamente o exército de um homem só. Ele deixaria qualquer produtor de filme do estilo Rambo falando, não, isso não pode ser, é mentira, só funciona em filme. Mas nós vamos descobrir que às vezes as coisas que estão no filme podem ser um pouco plausíveis, né? Mas às vezes pode vir de quem você menos espera. Em vez de vir de um cara grande e musculoso, às vezes pode vir de um asiático baixinho e magrinho, né? Mas afinal, quem foi Birham Hagta Gurung, né? E o que foi que ele fez, onde que ele nasceu, como foi a vida dele? É isso que nós vamos ver agora, beleza? Então, bora lá. Birham Hagta Gurung, ele nasceu em setembro de 1921 e veio a falecer em 1º de março de 2008. Birham Hagta Gurung, nossa, errei tudo aqui. Ele nasceu em Phawpur, né, obviamente no Nepal, numa vilinha bem pobrezinha. Atualmente, não sei porque tem um aeroporto aí, mas beleza. E não se sabe como foi sua infância e adolescência, porém sabe-se, né, que quando a guerra acabou eclodindo ali na Ásia, mais precisamente em 1940, 41, ele foi se alistar ali no exército do Raj britânico e ele, né, acabou indo fazer parte, né, do 3º batalhão dos segundos Rifles Gurkhas do rei Eduardo VII. Né? E devido à sua disciplina, ao seu bom comportamento, né, sua boa cadência de tiro, mira, ele acabou sendo promovido bem rápido. E em 1943, ele acaba tendo sua primeira missão no norte da Birmânia, né, sua primeira expedição no norte da Birmânia. Porém, ele acaba basicamente, né, sendo mal sucedido, né, já tomando muita baixa aí dos japoneses, sendo cercado, e com isso eles acabaram sendo retirados da Birmânia e voltaram ali para a Índia, né, para ter um treinamento melhor, um treinamento específico ali para aquele tipo de região e com novas armas. Mas ele acabou saindo, né, do 3º batalhão de rifles, do 3º batalhão do 2º Rifles Gurkha, e acabou indo ali para a infantaria indiana. E em março de 1944, ele acaba retornando aí à Birmânia, dessa vez tendo uma batalha ou outra aqui ali e tal, bem sucedida, né? Sendo promovido até mesmo a cabo. Porém, quando Birham Hagta Gurung, ele iria ganhar a medalha da Cruz de Vitória, ele acabou sendo rebaixado. Mas o porquê que ele acabou sendo rebaixado? Ele foi tido como indisciplinado, ruim de mira, tomando posições inúteis, colinas inúteis, e tudo isso estava no relatório. E vocês devem estar pensando, ué, mas você não acabou de falar que ele tinha boa cadência, mira, disciplina e coisa do tipo? Sim. Mas o porquê que ele acabou sendo rebaixado e sendo rotulado como tudo isso? Isso se deve pelo fato, né, de que depois que a guerra terminou e foram levantados estudos e registros, o comandante britânico responsável pela infantaria indiana não estava querendo deixar nenhum nepalês e nenhum indiano, hindu, sikh, né, por aí, eles crescerem dentro do exército britânico, porque na visão desse comandante iria tirar, né, o protagonismo, e pessoas inferiores à realeza britânica não mereciam ter medalhas heróicas, né, na visão dele. Então, né, ficou a partir desse momento
E seguindo aí, né, eles acabaram também, né, tipo, sendo levados aos combates, e em fevereiro de 1945 eles são enviados ali ao rio Irauadi, né? Já falei desse rio Irauadi aí num outro vídeo sobre um outro soldado Gurkha. E tinham duas colinas ali que estavam sob disputa, a colina Snowdown e a colina Snowdown Leste. Não sei porque tem esse nome em inglês no lugar birmanês, mas enfim. Então eles tinham aí que ir tomar essa coluna ali dos japoneses, porque tinham nepaleses ali tretando, mas os japoneses estavam tomando a vantagem. Então assim que eles chegaram, eles começaram a tomar baixa e tiveram que recuar. Aí eles receberam ordens para retomar aquelas colinas, e no dia 5 de março de 1945, Birhambirhagta, né, Burundi, ele acabou tendo ali o seu protagonismo. Por quê? Bem, eles acabaram indo ali, né, rastejando e tal, e a partir desse momento os japoneses, né, estavam só de olho, eles já tinham conhecimento, e quando um nepalês, um indiano se levantava para ir correndo, tentar tomar alguma posição, né, eles eram abatidos. Então o Gurundi, vou falar Gurundi para ficar mais fácil, ele descobriu onde o japonês estava e ele acabou se levantando, né? E o japonês acabou errando o tiro e ele, né, teve mais precisão para saber onde o japonês estava, e ele acertou um tiro limpo, um headshot, um belo de um HS, né, no japonês. O cara caiu da árvore, aí eles conseguiram avançar incríveis 19 metros. Quando eles foram surpreendidos aí por fogo pesado de metralhadora e morteiro, e novamente eles acabaram tendo que se esconder. Então Gurundi, ele acabou, né, levantando sem receber ordens nenhuma e foi indo em direção à trincheira. Quando ele se aproximou em uma distância relativamente perto, ele jogou 2 granadas explosivas e acabou detonando a trincheira, e os japoneses que estavam ali ficaram soterrados. Os que sobraram correram para a trincheira de trás. E ele acabou repetindo quase que o mesmo processo na trincheira de trás. Na terceira trincheira, né, ele estava com pouca granada, não sabia se tinha o suficiente. Então ele saiu correndo igual um louco, né, escondido, e pulou na trincheira. E acabou resolvendo ali a treta na base da baionetada, né, empacotando os japoneses que estavam lá. Porém, quando ele estava avançando para a quarta trincheira, ele foi surpreendido, né, com forte fogo de metralhadora quase que do lado dele. E dessa vez os japoneses estavam mais protegidos, né, porque eles estavam literalmente em uma casa-mata. Mas não era uma casa-mata de cimento, era uma casa-mata aí feita de madeira, folha e tal, né, coisas mais naturais. Então o Gurundi, né, o Birhambirhagta, né, ele conseguiu basicamente pular no telhado dessa trincheira sem cair, né, dessa casa-mata, mais ou menos aí como está nessa fotinho aí, né, só de zoeira. E aí ele acabou jogando 2 bombas de fumaça dentro dessa casa-mata. 4 japoneses saíram para fora da trincheira achando que eram bombas de verdade, e o Gurundi e o Birhambirhagta, né, agora foi direto, ele pulou ali atrás dos japoneses e tirou a sua kruki, né, que é a sua faca nepalesa, e saiu na facada com os japoneses. Ele abateu os 4 japoneses na facada, só que ele não contava que tinha um 5º japonês escondido. Então, né, quando ele entrou ali na casa-mata para tentar avisar que já estava tomado o lugar, o 5º japonês surpreendeu ele, né, e eles acabaram saindo no soco. O japonês conseguiu tirar a kruki da mão do nepalês, né, do Birhambirhagta, né, e com isso eles basicamente aí acabaram saindo no soco. Até que o Gurundi, ele achou uma pedra e deu várias pedradas na cabeça do japonês, afundando o crânio na base da pedrada. Depois disso, ele avisou ali para o seu regimento que as coisas já estavam mais tranquilas e que eles podiam se aproximar. Quando eles se aproximaram, né, eles conseguiram se estabelecer e instalaram sua metralhadora Bren e ficaram vigiando, pois eles sabiam que um ataque japonês era iminente.
E com isso, né, dito e feito, mas eles conseguiram repelir os japoneses. E bem, quando o alto comando britânico ficou sabendo dos feitos aí do Birhambirhagta Gurung, eles tiraram o Gurkha ali na hora da Birmânia, levaram ele direto para o Palácio de Buckingham, né? E com isso, né, fizeram toda aquela cerimônia, deram a medalha da Cruz de Vitória, e quem colocou a medalha nele foi o próprio rei Jorge, né, do Reino Unido naquele tempo. Então, né, a partir desse momento, né, quando a guerra, ele acabou ficando ali na Inglaterra até o final da guerra, né, devido a cerimônias, prestígios, coisas do tipo, até ele voltar a guerra já acabou. Então, né, o comandante britânico dele, né, insistiu para ele ficar no exército, mas ele decidiu se aposentar e em 1900 ele terminou ali o ano ali na Inglaterra, tal, né, com despedida honrosa, cerimônia. E ele disse, né, que ele não ficaria porque a mãe dele estava viúva e estava doente e ele também tinha que aproveitar a vida com a família dele. Lembrando que ele tinha 25 ou 24 anos por aí, né? Então, a partir desse momento, basicamente, né, ele volta ali para o Nepal para cuidar da sua mãe. Ele acaba tendo 3 filhos, né, e esses 3 filhos acabam entrando no exército. E depois aí, durante a vida, ele acaba indo e vindo aí para a Inglaterra, para cerimônia, desfile, né? Inclusive tem até uma foto dele aí, uma foto colorida. E 4 anos antes, né, dele acabar falecendo, ele acaba adquirindo asma. E a partir do dia 1º de março de 2008, né, ele acaba falecendo devido aí à sua idade e suas causas naturais. Mas uma curiosidade é que, né, por mais que todos os filhos tenham sido do exército, né, só os filhos do primeiro filho acabou, né, levando a linhagem para frente. E o neto de Birhambirhagta Gurung, ele atualmente é capitão de um regimento no exército de Brunei. Olha que incrível, a família, né, toda aí sendo do exército. E afinal, né, vocês gostaram do vídeo? Vocês já conheciam essa história? O que vocês fariam? Vocês teriam a mesma coragem que esse cara? Será mesmo? Eu confesso que eu não teria coragem desse cara. Mas, né, sempre vai ter um para se destacar no meio de muitos. E enfim, né, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, né, de curtir, compartilhar, se inscrever. Não se esquece de ver os vídeos tanto do card da descrição, curtir a página do canal no Face, me seguir nas minhas outras redes sociais, né? Comentem aí o que vocês acharam, peçam vídeos, peçam teorias, eu demoro, mas eu faço. Passe esse vídeo para um amigo seu, para uma amiga sua, como uma pessoa se identifica, beleza? Enfim, quem puder dar aquele apoio também, agradeço. Enfim, falou e fui!